Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e está começando mais um momento de oração, de meditação, de reflexão. E que bom ter você aqui com a gente todos os dias. Hoje é dia 23 de julho, quinta-feira, e a nossa meditação, ela tem como título Repletos do Espírito Santo. E aí, você é cheio do Espírito Santo de Deus? O nosso texto bíblico está em Atos capítulo 13, no versículo 52, que diz assim: Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E a meditação, então, ela inicia da seguinte forma: O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Somente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a atuação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem colocar-se como seus representantes para servir em favor da Igreja. Então nós podemos ver aqui que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para sermos representantes de Cristo. E talvez você se pergunte, mas como ser cheio do Espírito Santo? É algo que nós precisamos todos os dias buscar a Deus, nos consagrar a Ele, colocar a nossa vida em conformidade com a vontade do Senhor. E a meditação continua. Tão logo uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Então, como nós temos falado aqui ao longo das meditações, nós precisamos comunicar as verdades do reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Precisamos ensiná-las, precisamos apresentar Jesus Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Olha que interessante. Se nós temos a Cristo, se nós buscamos a Cristo, se nós estamos cheios do Espírito de Deus, vai ser impossível nos conter. Nós vamos querer falar, vamos querer anunciar, vamos falar do amor de Jesus para as pessoas. Mas por que parece que hoje, no mundo que nós vivemos, parece que os cristãos, eles não comunicam, a Cristo? Parece que eles estão assim adormecidos no aspecto de falar de Jesus para as pessoas. É porque, infelizmente, muitos não estão cheios de Cristo. E se não estão cheios de Cristo, estão provavelmente cheios de outra coisa. Então, fica para nós aqui a reflexão. Estamos cheios de Cristo? Estamos buscando Jesus, colocando a Cristo como Senhor e Salvador pessoal da nossa vida? Queremos falar, anunciar as boas novas para as pessoas? Ou estamos acomodados com a situação em que nos encontramos, Então veja, que nós estejamos cheios de Jesus cada vez mais em nossa vida. Se já provamos e vimos que o Senhor é bom, teremos alguma coisa a dizer. Como Filipe, ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. Procuraremos apresentar-lhes os atrativos de Cristo e as realidades do mundo por vir, as quais ninguém ainda viu. Haverá um intenso desejo de seguir pelo caminho que Jesus andou. Haverá um fervoroso anseio de que aqueles ao nosso redor possam contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O esforço para levar bênçãos aos outros redundará em bênçãos sobre nós mesmos. Esse foi o propósito de Deus ao nos dar uma parte para ser desempenhada no plano da redenção. Então, como nós já falamos, quando nós falamos de Cristo, quando nós anunciamos as verdades do reino de Deus, os maiores beneficiados somos nós mesmos. E aqueles que estão envolvidos na pregação do Evangelho sabem muito bem do que eu estou falando. É uma alegria em saber que você está de alguma forma colaborando, ajudando para que outras pessoas conheçam a respeito do Deus maravilhoso que nós conhecemos.
E a meditação, então, ela continua dizendo assim: Ele concedeu ao ser humano o privilégio de se tornar participante da natureza divina e de compartilhar as bênçãos com seus semelhantes. Então, Deus nos dá o privilégio, a oportunidade de pregar o Evangelho, de sermos coparticipantes da obra de Deus. Isso é algo extraordinário, né? Porque nós podemos falar de Jesus, podemos testemunhar de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu pergunto para você, você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem convidado as pessoas para estudar a Bíblia com você, de conhecer o mesmo Deus que você conhece? Entenda que essa é uma missão dada a todo cristão. Todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem com esta missão de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo para outras pessoas. E a meditação, então, ela termina com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então termina aqui a nossa meditação de hoje. E que lição importante nós aprendemos, né? Precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder falar, para poder testemunhar desse Deus maravilhoso para muitas e muitas pessoas. E agora chegou o nosso momento da oração do dia. É aquele momento especial de abrir o coração a Deus, de expressar para Deus os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. Então vamos lá para os pedidos de oração de hoje. A Maria Aparecida da Rosa, ela diz assim: Bom dia, pastor Alberto, que Deus abençoe nossa vida através da palavra do Senhor Jesus, que possamos orar uns pelos outros desse canal. Amém, Maria Aparecida, vamos orar, interceder, né, uns pelos outros. A Jailda Oliveira: A minha alegria está no meu Deus. Bom dia para todos nós. Deus abençoe sua vida, pastor Alberto. Obrigado, Jailda. Hoje vou pedir oração por mim. Estou com muita dor de cabeça, 2 dias em seguida. Obrigada pelas meditações de todos os dias. Que Deus seja louvado, Jailda. Vamos continuar sempre firmes, né, nos caminhos do Senhor, e vamos orar sim por você neste momento, tá bom? A Mônica Soares: Bom dia, pastor Alberto. Sou a Mônica Soares de Canelas, Portugal. Peço orações pelos pastores e famílias da igreja para que Deus derrame o seu Santo Espírito para a união das igrejas e que Deus toque nos corações dos jovens e adultos afastados para que possam regressar aos caminhos de Deus. Que Deus o abençoe muito no seu ministério e também a sua família. Amém, Mônica. Muito obrigado, viu? Vamos orar pelos pastores, orar pelas pessoas que estão afastadas, né? Para que as pessoas entendam que o melhor caminho é ao lado de Cristo Jesus. A Neide Peixe dos Santos, ela diz assim: Olá, pastor, bom dia. Deus continue te abençoando. Peço oração por meu irmão para que ele volte para Deus. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Que o Senhor Jesus os abençoe. Vamos orar por ele, tá bom, Neide? Vamos colocar aqui o nome dele para orarmos, intercedermos por seu irmão. A Elba Felício, peço que ore por mim, por minha cirurgia. Estaremos orando, tá bom, Elba? Estaremos orando por você, por sua cirurgia, para que Deus continue cuidando de você na sua recuperação, né? A Maria Aparecida de Andrade Lima: Bom dia, pastor. Peço oração pela minha irmã Exupéria. Está internada para fazer uma cirurgia delicada, trocar as válvulas do coração, e por nós, que nossa mãe descansou. Meus sentimentos, viu, Maria? Que Deus conforte o coração de vocês e nós estaremos sim orando por sua irmã. A Genésia Ribeiro: Bom dia, pastor Alberto Júnior. Peço oração por uma irmã da igreja, a Regiane. Ontem no culto jovem ela abriu o coração para mim e meu esposo e contou um pouquinho da luta que ela tem, de uma dificuldade que ela tem. E nós estaremos orando, viu, Genésia? Estaremos orando por ela, orando por vocês,
para que Deus os abençoe. A Maria Dalva de Oliveira Santos: bom dia, pastor. Peço oração pela minha irmã Fátima, ela tem que fazer uma cirurgia no joelho. Maria, vamos orar por sua irmã, tá bom? Pela cirurgia que ela vai fazer, para que Deus a ajude, para que tudo ocorra bem, para a honra e glória do nome do nosso Deus. O Israel José Ferreira: Deus abençoe este canal e todos que escutam este canal, né? Amém, Israel. Muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? A Leoni, ela diz assim: bom dia, pastor Alberto Júnior, que Deus lhe abençoe e te use como instrumento de suas mãos. Peço oração pelo meu filho, Ala, Maiara, Joyce, Anderson e o Alan, para que ele volte aos braços do Senhor, e também por minha saúde, que está muito debilitada. Obrigado e oro por vocês. Amém, Leoni. Estaremos orando, viu? Orando por essas pessoas. E obrigado por orar por nós. A Ana de Jesus Cunha: bom dia, pastor Alberto Júnior. Hoje, mais do que nunca, agradeço você e família, maravilhosa e muito abençoada, por todos fazerem parte desse grupo de oração. Desde já, não deixamos de orar pelos nossos jovens, especialmente os afastados dos caminhos do Senhor. Jovens, de forma geral, vamos assim deixar que o Espírito Santo de Deus continue abençoando ricamente e agindo de forma incrível nas nossas vidas. Amém, Ana de Jesus, é isso mesmo. Vamos a cada dia mais buscar o Espírito Santo, né? E nós estaremos orando pelos jovens afastados, para que eles voltem para os caminhos do Senhor, né? A Regina Lúcia: ótimo dia, peço oração por meu esposo, ele está fora dos caminhos do Senhor. E ela também pede oração por todas as crianças que participarão nesta escola de férias e por nós que vamos estar à frente deste evangelismo infantil. Amém, Regina Lúcia. Estaremos orando, viu? Que Deus abençoe bastante vocês aí neste projeto evangelístico. A Angelita Vieira: bom dia a todos, irmãos e pastor. Orei junto pelos pedidos. Obrigada pela mensagem. Amém, Angelita. Deus seja louvado, viu? É muito bom ter você aqui com a gente e também nos ajudando em oração. A Marilene Laurindo: bom dia, pastor Júnior. Que Deus abençoe sua vida. Continue orando por mim e minha família e meus filhos. Bom dia, Marilene. Estaremos orando por você, pelos filhos e também pela família, tá bom? A Nilda Cardoso: bom dia, pastor. Peço que orem por mim. Vou fazer cirurgia e também por minha fé, por minha vida espiritual e uns orando pelos outros. Vamos orar por você, tá bom, Nilda? Um bom dia para você. Confie no Senhor que Ele vai à frente da nossa vida. A Shirley Dantas: bom dia, peço oração por meus filhos, Jonatas, Lucas e o meu esposo Valdo, e por mim, um dia abençoado. Vamos orar, tá bom, Shirley? Vamos colocar a sua família nas mãos do nosso bom Deus. Esses são, então, os pedidos de oração de hoje. Nós vamos orar, vamos interceder por cada um deles. E eu quero convidar você, se você puder, se unir comigo em oração. Vamos juntos nos ajoelhar, fechar os nossos olhos e vamos juntos interceder por cada pedido de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por teu cuidado, por tua proteção e pela certeza que temos do teu amor em nossa vida. Queremos neste momento pedir que o Senhor nos encha do teu santo e amado Espírito, para que possamos pregar, falar, anunciar as boas novas do Evangelho para muitas e muitas pessoas. Senhor, o Senhor ouviu cada pedido de oração, cada necessidade que foi colocada aqui neste momento, e nós queremos entregar esses pedidos em tuas bondosas mãos. Senhor, muitas vezes a gente ora e as nossas respostas talvez não sejam aquilo que gostaríamos, que queríamos, mas neste momento nós oramos não para que seja feita a nossa vontade, mas que a tua vontade seja feita em nossa vida. Olhe para cada pedido de modo muito especial, Senhor Deus, e responda-os de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Que o Senhor nos dê cada dia mais humildade, nos dê, Senhor Deus, um coração aberto para ouvir a tua palavra e a compreender a tua vontade em nossa vida.
Dá-nos um dia feliz, um dia abençoado na Tua presença. Entregamos a nossa vida, o nosso dia, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que alegria ter você aqui com a gente todos os dias. E eu costumo dizer que é muito bom a gente estar juntos aqui, orando, buscando a Deus, clamando, fazendo aqui os nossos pedidos de oração. Vamos sempre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? E nós estaremos orando, estaremos intercedendo pelo seu pedido de oração. Um recadinho também muito especial para você. Hoje nós teremos aqui a recapitulação da lição da Escola Sabatina. E aí, você está estudando a lição da Escola Sabatina? Uma lição muito importante para os nossos dias hoje, não é mesmo? Então procura no canal aí, você vai encontrar a nossa conversa, o nosso bate-papo com a lição da Escola Sabatina, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus vizinhos, compartilhe com o pessoal da sua igreja, para que esse momento ele alcance também o coração de mais e mais pessoas. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. E você já sabe, nós temos um encontro marcado amanhã. Um forte abraço e até lá!